Assim como um pássaro preso, aflita eu estava, mesmo em meio a ferros, minha alma entoava. De minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formada e entretecida como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Uau! Deus sonhou com você, não é? Cada detalhe num toque de amor. É isso que está escrito aqui. Uau! Ele teceu você como um artista meticuloso. Por isso a expressão bonita, bela, linda, beautiful não devia ser algo que você use para se comparar com alguém. Ela é linda ou aquilo é belo. Na verdade, beautiful devia ser beautiful. Tá lendo ali? Vamos dizer juntas? Beautiful. Diga para a Leo aí do teu lado. Be you. Be you. Seja você, porque isso é ser linda. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Hoje a gente entra nas redes sociais e muitas vezes o sentimento que dá na gente é de inferioridade. Eu não sou tão bonita como aquela, mas ser bonita é ser eu mesma. E é isso que a gente tem que entender e absorver. Se você está seguindo alguém e ao ver aquelas imagens, o que te provoca não é um sentimento de encorajamento para ser você mesma, pare de seguir. Entendeu? Não fique se intoxicando com sentimentos de inferioridade, de comparação, de rejeição. Siga. Seguir quer dizer ir naquele mesmo caminho, naquela mesma direção, como referencial, como modelo, como algo que te inspira e não algo que te destrua. Então, gente, a gente entende que comparar-se é um problema aguçado nos nossos dias, mas na verdade é algo antigo, não começou só agora. Quando eu era criança ou quando eu era adolescente não existia Instagram, Facebook, mas eu já sofria com a comparação. Eu me lembro, ainda assim na educação infantil, de ficar olhando o cabelo das minhas coleguinhas. Como assim uma menina de 4, 5, 6, 7 anos? E eu queria ser como elas. Eu achava até os meus joelhos feios. Como alguém pode achar um joelho feio? Por quê? Eu ficava me comparando com quem estava perto de mim. E não é uma assombração que aparece só para mulheres, não. Os meninos também sofrem com comparação. Eu me lembro quando outro dia o Benjamin chegou em casa e ele chegou muito feliz da escola falando: mamãe, agora eu tenho uma coisa que eu sou melhor do que o Isaac. Na hora, mães têm que ser intencionais para aproveitar todas as oportunidades. Eu abaixei na altura dos olhos dele e falei: o que é, meu filho? Ele falou: mamãe, passei em todas as fases desse joguinho e ele nunca conseguiu. Quem sabe aqui do que eu estou falando? Espírito Santo. Eu comecei: Benjamin, que massa, isso é legal demais, eu tenho certeza que o seu irmão vai gostar de saber disso, mas olha, você não é melhor do que o Isaac. E comecei por causa disso. Você é único, você é especial. Seu irmão também é único, especial. Vocês são diferentes e tão amados e lindos. E eu falei: vamos agora fechar os nossos olhos, orar e pedir o Espírito Santo para falar com você, ok? Aí ele fechou os olhinhos assim. Gente, foi muito rápido. Ele abriu os olhos e falou: ele já falou. O que ele falou, Benjamin? Ele me disse que eu fui feito de modo assombrosamente maravilhoso. Aplauda o Senhor, porque você pode ensinar a palavra de Deus aos seus filhos
aqui, né? Ó, Satanás, ó, pá, pá. Sem muito esforço, já mata o inimigo. Então, gente, os homens também são levados a se comparar, a querer ser melhores do que os outros, a se sentirem inferiores. E a gente tem que vencer esse inimigo e entender que a nossa beleza, o nosso valor é único. Be beautiful. E não apenas o nosso corpo, a cor dos olhos, ou a nossa inteligência, os nossos dons e habilidades. Deus, Ele não planejou apenas a nossa forma, mas Ele planejou também as nossas obras. Está escrito lá em Efésios 2:10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Deus, antes que você viesse ao mundo, já sonhava com as suas ações, com seus projetos, com as suas realizações. E quão antemão foi isso? Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo. Meu Deus, isso é assombrosamente maravilhoso. Você precisa começar a se encher dessa verdade, do tanto que você foi desejada por Deus para existir. Repita: eu sou beautiful. Você é, diga para alguém, beautiful. Mas sabe, aconteceu uma quebra. Lá no Jardim do Éden, o design original de Deus foi deformado. The breaking happened in Eden. O pecado trouxe a quebra. O relacionamento com Deus foi quebrado. O relacionamento do homem com a mulher foi quebrado. Você lembra? Eles se esconderam de Deus. Ali foi a primeira vez que vergonha e medo apareceram na história. A quebra do relacionamento fez com que eles se escondessem de Deus, tampassem a sua nudez. E também fez a quebra entre os dois. A mulher que tu me deste. Não é assim? O pecado quebrou aquela harmonia original. E depois você sabe tudo mais que aconteceu. Irmão matando irmão. E todo o caos que a gente vê até hoje sobre a face da terra. Por causa da quebra original. Todos nós, quando nascemos quebrados. Não existe uma pessoa que esteja inteira. Até os bebezinhos, quando nascem, você percebe o pecado original em ação. Meu filho Benjamin, gente, quando eu ia trocar a fralda dele, mas o menino fazia uma pirraça, queria ficar todo cagado, gente, como assim? Não dá para entender isso. E o Isaac? Aquela ansiedade que eu tinha para ser mãe, aquele sonho realizado, brinquei de boneca a vida inteira. Enquanto eu era estéril, até o Senhor abrir minha madre, me dar um milagre, que muitos de vocês aqui oraram para que acontecesse, obrigada. Eu andava com uma boneca vestida a roupa do enxovalzinho dele, de carrinho. Eu ia visitar minha mãe fazendo ato profético, empurrando o carrinho do bebê. Gente, quando ele nasceu, que decepção. O menino tem vontade própria desde o primeiro momento que vem ao mundo. Então, desde bebês, nós já nascemos com uma vontade dura, teimosa. Não é verdade? Não é assim? Existe a quebra original da nossa mãe Eva, mas além dela, existem eventos nas nossas vidas que foram também quebrando aquilo que nós fomos feitos para ser. Um projeto original de Deus em momentos específicos da nossa história. O mesmo Espírito que nos convenceu da necessidade de reconciliação com o relacionamento com Deus, é o mesmo Espírito que nos convence da necessidade de reconciliação com o nosso próximo, porque foram as quebras originais. E é o mesmo Espírito que nos conduz à restauração, à nossa alma, ao nosso interior ser religado aonde ele foi quebrado por eventos da nossa história. E esse ano, 2019, começou como um ano de realizações. Bispa Dirce liberou uma palavra profética nas redes sociais. Eu tomei posse daquilo que 19:9 fala de realizações, de sair do profético e entrar no apóstolo.
sua vida, em que palavras proféticas já liberadas, como que geradas por muito tempo, agora se tornam reais, nascem, chegam à existência. Amém? E logo no início do ano, eu tive uma visita, passei um dia com uma terapeuta que o Senhor mandou para mim, um presente. E a Janete, lá nos Estados Unidos, onde nós estamos morando atualmente, ela veio para me abençoar. Desde a minha mudança para a América do Norte, eu tenho passado um processo de desconstrução muito grande. Afastamento da minha família de origem, afastamento de amigos, reconectar agora com novas amizades, construir novas redes de relacionamento, confiar, recomeçar, muita humilhação, quando até mesmo a sua língua mãe não é mais a língua que você deve usar, diplomas não valem nada naquele lugar, você precisa de criar uma nova história. Quando sua história anterior é tão grande, o passado é tão grande, presente, por favor, apareça em futuro, eu quero te ver, eu quero te vislumbrar. Tudo isso me levou a um sofrimento interno muito, muito forte. E eu já como artista luto contra a melancolia, sempre muito sensível. Aliás, dizem, né, os cisnes cantam mais belamente quando sofrem. O tal do canto do cisne, não sei se é um mito, que quando ele está morrendo é o canto mais bonito. As músicas que vocês mais gostam, de vez em quando eu falo, Senhor, eu não quero ter um testemunho, eu não quero escrever mais nenhuma música poderosa, porque dói. E nesse meu caminhar com o Senhor, eu realmente posso dizer que atravessei alguns períodos de depressão na minha vida. E até mesmo as muletas de remédios antidepressivos. Eu digo muletas porque eles são uma bênção quando você precisa deles por um tempo. E a Janete chegou ali para acrescentar as mulheres mais velhas, escrito lá em Tito 2, que vão orientar as mais novas. Posso aqui ressaltar a pastora Zenete Rodrigues. Tem fã da pastora Zé aqui? Agora, mandou um áudio para me abençoar antes de eu subir aqui. A pastora Debbie Tyres, quem é fã da Debbie? Como uma mentora para mim. E agora a Janete. E eu achei que a minha conversa com ela, né, quando ela sentou comigo, ela perguntou: onde dói? Eu achei que ela ia me conduzir, né, como uma terapeuta cristã, guiada pelo Espírito, com conhecimento e revelação. As duas coisas andam juntas numa terapeuta cheia do Espírito Santo. Que ela ia me conduzir para falar sobre a mudança para outro país, a quebra de relacionamentos e problemas financeiros que nós atravessamos. Eu achei que ela ia falar de coisas que estavam doendo agora, mas não. Ela não parava de me levar na minha infância. E ela não parava de fazer perguntas sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre a gestação, sobre o casamento deles e sobre a história familiar de origem. E eu fui me deixando guiar pelas perguntas, porque quando a gente pergunta, a gente responde e a gente encontra a resposta. E eu fiquei muito abismada. Nós percebemos um padrão que se repetia na minha trajetória. Eu estava sempre caindo no mesmo buraco, que ela identificou como o poço do remorso. Eu não sei qual é o buraco que vocês volta e meia caem. Às vezes você se sente já mais curada um pouquinho, né? Um cadinho mais forte, daí a pouco acontece alguma coisa, está lá você de novo naquela mesma peleja. No meu caso, mesmo que alguém fizesse algo contra mim, estava eu lá naquele buraco. Ai, quem será que eu fiz de errado? Ai, eu tenho que pedir perdão para essa pessoa. Quando foi? De vez em quando, o Gustavo tinha que me lembrar. Me conta de novo, o que fulano fez de mal mesmo contra mim? Não sei se alguém que se identifica. Algumas pessoas ficam com vitimização. Todo mundo está contra mim, né? Joga a responsabilidade no outro. Outras, como eu, quer carregar o peso do mundo inteiro nas próprias costas. E a gente foi fazer a pergunta para o Espírito Santo: aonde aconteceu a quebra inicial? Por
por que a Ana está sempre caindo nesse buraco? Então nós entramos num momento aqui que eu vou contar para vocês algumas experiências sobrenaturais. E para você saber que é real, eu vou te dizer algo que aconteceu comigo anos antes da Janete ter essa sessão comigo. Eu estava orando assim, minha devocional. Não estava orando intencionalmente, o Senhor me mostra alguma coisa que aconteceu quando isso, lá na minha infância, na minha mãe, quando eu estava na barriga dela. Não, eu não estava pedindo isso. E de repente, eu tive uma visão. Eu vi uma mulher jovem, grávida, nua, olhando para sua própria barriga no banheiro. E o que eu senti era o gelo, era um ambiente gelado. E eu senti muito medo, senti muito aquela ansiedade. E o Espírito Santo sussurrou no meu coração: era sua mãe. Minha mãe tinha 16 anos quando ela se casou. Casou-se com meu pai com 26. Imagine, ela disse que naquela época todo mundo fazia as contas quando o neném nascia, porque ia para a lua de mel e já voltava grávida. E ela ficava torcendo para não nascer prematuro, para não ser mal interpretada. Com 17 anos eu nasci. Eu tenho certeza que ela carregou ali muitas ansiedades, ajustes do primeiro ano de casada, e agora já vindo uma menina. Olha, o Espírito Santo está me lembrando algo aqui. Minha mãe conta que a minha avó materna veio passar uns 15 dias na casa deles para ajudar a cuidar daquela menininha recém-nascida. E quando a minha avó foi sair de volta com meu avô para a casa dela, que elas desabaram um choro tão grande que minha avó materna saiu do carro, voltou, elas se abraçaram e voltou para ficar com ela mais uns 15 dias. Quem sabe do que eu estou falando? Gente, eu sempre me perguntei, como que aos 2 anos de idade eu comecei a roer minhas unhas? Como que uma menina de 2 anos tem ansiedade? Que problema era esse que eu tinha? Que problema? Enfim, muitas das minhas perguntas começaram a ser respondidas. Foi muito interessante que, para respaldar também o que eu vou compartilhar aqui com vocês, as minhas amigas leoas ao redor do mundo, de vez em quando a gente manda no WhatsApp um vídeo, uma mensagem que nos edificou. Naquele mesmo dia, sem saber que eu estava passando por uma terapia, a doutora Paula Furtado, que vocês em breve vão conhecer lá em Belo Horizonte, ela mandou um vídeo para mim, que eu só fui ver depois, chegou naquele mesmo horário, de um estudo neurocientífico que você vê aí, que mostra que as primeiras conexões neurais do ser humano acontecem dentro do ventre materno. E sabe de onde que vem essas primeiras formações neurais, que chegam a ser tão de grande número como as próprias estrelas no céu? Do sistema nervoso materno. Tudo que a mãe sente, tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe experimenta, tudo que a mãe carrega, vai fazer parte da primeira formação do cérebro do bebê. E aquele documentário é fenomenal, é um estudo neurocientífico. Nós temos uma tela que mostra aí também que o recém-nascido tem aquela quantidade ilustrativa de conexões neurais. Com 1 mês de idade, com incentivo, com estímulo, já começam a aumentar as conexões. Olha aí, com 9 meses. Agora, olha a pouca diferença entre 2 anos de idade e um adulto. Até os seus 2 aninhos de idade, a maior parte das suas conexões neurais foram formadas. E você é comandado pelo seu cérebro. Olha o próximo slide que nós temos aí, que mostra uma pesquisa, um scanner do cérebro de uma criança em educação infantil, antes da educação infantil, como é que chama? Maternal, né, que chamava. Um toddler, que é normal, que foi criado com afeto, que foi criado com aceitação, com estímulo de palavras de carinho, que foi criado com cuidados, bem alimentado, protegido. Olha aquele que foi negligenciado, olha os buracos escuros no cérebro dele. Esses buracos escuros de uma criancinha até uns 2, 3, 4 aninhos de idade não vão ser preenchidos na vida
comportamento abusivo, porque lá na infância, os referenciais, os estímulos que ela recebeu, que passaram pelo DNA da mãe dela, que também era abusada, que também era violentada, que também era traída, que também era verbalmente molestada pelo DNA, e também são formadas pelas nossas experiências vividas. Por isso, hoje, eu quero desafiar você a buscar como um start, ou talvez isso aqui é uma confirmação para você ir além, a redesenhar o seu cérebro. Porque com o Espírito de Deus, com a ajuda de profissionais cristãos cheios do Espírito Santo, você vai viver o sobrenatural e você vai modelar o seu cérebro. É possível sim. Exige um esforço muito grande para ir contra a sua natureza, que foi quebrada, que foi deformada. O ideal de Deus, o original de Deus foi defraudado. Mas com Ele e com a sua garra, a sua vontade, você vai conseguir refazer aquilo que antes você achava que era a norma, que era o padrão. Você vai voltar ao projeto original, ao design original de Deus para você. Enquanto nós orávamos, o Espírito não mostrou apenas a herança que eu recebi da minha mãe, coisas muito profundas que nem dá tempo de contar aqui. Uma série de situações também que são essa segunda forma em que o nosso cérebro assume os padrões do nosso inconsciente. Por exemplo, a Janete me levou a esse lugar de quietude no Espírito e disse: agora, quando você chegar nessas águas tranquilas, nós vamos perguntar, Espírito Santo, onde aconteceu a quebra? Gente, eu vi uma imagem que eu nem me lembrava. Eu me vi dentro do carro. O resto eu não vou contar para vocês. A história do meu pai e da minha mãe, se um dia ela quiser contar, ela conta. Eu fiquei chocada. Como aquela memória estava escondida dentro de mim. Mas como aquele evento quebrou algo na minha vida. E como o Espírito Santo restaurou aquele cabo. Então eu vou contar uma história minha, tá? Para provar que não foi aquele momento tipo regressão, alguma coisa que você não devia passar, algo realmente guiado pelo Espírito, foi a minha experiência. Porque antes, há muito tempo atrás, antes de eu mudar para os Estados Unidos, eu era vizinha dos meus pais lá em Belo Horizonte, e eu estava de novo, gente, lá cantarolando. De repente, eu me vi aos meus 16 anos. E eu estava com a minha família indo chupar jabuticaba em Sabará, uma cidade vizinha de Belo Horizonte, onde tem muita fazenda, e era um lugar assim com muita estrada de terra. Então meu pai, ele falou: Ana, vem pro banco do motorista que eu vou te ensinar a dirigir. Eu sou a filha primogênita, eu não tive um referencial de alguém que aprendeu a dirigir antes de mim. Nunca nem prestei atenção, qual que é o freio, qual que é o acelerador. O que faz aqui no carro? Tem gente não, que já nasce sabendo dirigir, de tanto irmão mais velho, tanto primo que convive que já sabe dirigir. Eu não era assim. Quando eu peguei no microfone, no telefone, meu Deus! Doutora Andréia, que atos falhos são esses? Depois você me explica, tá? Quando eu peguei no volante, toda empolgada, tremendo por dentro, liguei o carro, toda a família, né? Dedé, Mariana, mamãe, meu pai do meu lado, minha mãe tinha ido para o banco de trás. Eu dirigindo assim, de repente vinha uma curva. Eu não sabia o que fazer. Eu estava frozen, eu estava freezing, eu estava assim congelada. E sabe o que aconteceu? O meu pai pegou no volante do meu lado e gritou: Ana! E fez a curva para mim. Eu soltei a mão, parei, o carro parou, porque a gente estava bem devagarzinho, desci do carro tremendo e nunca mais quis pegar no volante outra vez. Gente, eu tinha 39 anos quando o Espírito Santo me trouxe essa memória. Eu fiquei estremecida novamente. Eu falei: foi ali? Houve uma quebra naquele momento. Então eu liguei para o meu pai e falei: pai,
Eu preciso contar uma coisa para o senhor. Ele sempre caminha ali na Lagoa da Pampulha e vinha lá em casa tomar um bolinho de água antes de chegar de volta na casa dele. E quando eu contei para ele, filha, me perdoa. Eu falei, não, pai, o senhor não precisa pedir perdão, o senhor não fez nada errado. Eu estou te contando que eu quero que o senhor ore comigo, que o senhor me tire desse lugar. E ele orou comigo, tão bonitinho. No dia seguinte, na caminhada matinal dele, ele passou lá, tocou campainha e me trouxe um livro. Como vencer o medo de dirigir? Gente, a minha jornada de cura começou quando eu entendi aonde havia acontecido a quebra. E aos 40 anos de idade, nas highways de quase 200 km por hora nos Estados Unidos da América, lá vou eu, com a minha carteira de motorista. Eu digo pra você, não existe nada que você tema que você não possa enfrentar. Todos os seus medos têm origem em alguma quebra. E se eu dirijo hoje, não tenha nenhuma dúvida de que eu vou vencer todos os meus limites. Até Jesus me chamar, gente, vocês vão ver ainda o que eu vou fazer. Vocês nem imaginam quantos medos eu já estou crendo, ou quantos maus hábitos, ou quantos limites, quantas fragilidades eu já estou com a mira nelas e acreditando que eu vou conseguir. Então, minha gente, quando a Janete me chamou para esse lugar, para o Espírito Santo começar a falar aonde estavam as quebras, eu me lembrei do vaso kintsugi. É a nossa próxima imagem, que fala de uma arte japonesa que valoriza ainda mais as peças que foram quebradas e restauradas. Aqui no Brasil não, né? Se quebrar, se lascar, a gente joga fora. Não é assim? Lá eles catam os cacos e usam uma tinta dourada com ouro, com pó de ouro para remendar. E essas peças são ainda mais valorizadas. Pode dizer para Leoa aí do teu lado, olha eu ali na tela. A minha foto, olha a minha foto. Eu sou um vaso restaurado e ainda mais valorizado, porque as minhas quebras, as minhas restaurações fazem de mim ainda mais preciosa, ainda mais valiosa. Eu declaro que nenhuma das suas dores, nenhum dos seus remendos vai ser desperdiçado, nenhuma das suas cicatrizes, até mesmo você que se cortou tentando se autoflagelar, você que como eu ruía as unhas para sair até sangue, para você sentir algum tipo de alívio. Olha, eu quero te dizer que até suas cicatrizes vão ser usadas para a glória do Senhor. Eu costumo pensar, será que é uma heresia isso? Mas Deus tinha um plano original que foi quebrado. Toda a história da salvação, toda a história da redenção, não apenas da nossa alma, espírito religado a Deus, mas toda essa história de reconstrução. Eu estou achando que o resultado do mending, da restauração, desse sacrifício, desse amor de Cristo, faz essa criação nova nele ainda mais bonita do que aquela que não tinha cicatriz nenhuma. Você não está achando, não? Nós somos muito mais valiosos por causa do preço que Ele pagou para a nossa restauração. Isaías 61, de 1 a 4, vamos ler? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Erga suas mãos para dizer: porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam deprimidos e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração
geração. Essa é a obra do mesmo Espírito reconciliador que nos salvou. É a restauração. O estudo da neurociência mostra que você carrega o DNA, as marcas das conexões neurais de até 3 gerações antes de você. Quem é que já leu isso na Bíblia? Vou visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Gente, é quântico. É impressionante a ciência mostrando a sabedoria de Deus em nos criarem, como funciona a máquina do universo. A ciência só confirma os mistérios de Deus. E em Jesus nós somos livres de toda maldição hereditária. Pois Ele também diz que Ele visita até 1000 gerações com a sua bondade, com a sua misericórdia. Aleluia! Você que hoje está abrindo a porta de bênçãos generacionais, você não sabe a transformação que você está gerando para suas futuras gerações. É maravilhoso. Você está entrando para a história da sua família como aquela que abriu a porta da bênção e que fechou a porta da maldição. Ah, meninas, eu vou contar agora a minha jornada e eu queria que você pedisse o Espírito Santo para te levar na sua própria. Enquanto eu te inspiro com a minha, Ele vai fazer algo com você que é único, porque a sua história é só sua. Depois de voltar para aquelas águas tranquilas, entendendo naquela cena do carro, aonde aconteceu o breaking original, não da Eva e não das próprias impressões neurais da minha mãe, mas de eventos que me moldaram, a Janete perguntou: Espírito Santo, fala para Ana onde Jesus estava nessa hora. Então se abriu uma outra visão e eu vi um chão com um líquido vermelho derramado. Aí veio uma mão com uma esponja e absorveu, limpou tudo. De repente eu vi mais ao lado os cacos de vidro quebrados. E sobrenaturalmente os cacos voltaram. Sabe aquele filme que faz rewind, que volta para trás? E se formou um vaso. Só que o vaso era todo coladinho. Já viram aqueles cristais, aquelas obras, taças, vasos feitas de cristais coladinhos? É muito lindo. Eu sei que originalmente ele era inteiro, mas ele ficou maravilhoso todo colado. E aquilo eu perguntei, o que era aquele vermelho? Não era sangue, eu não tive a impressão de que alguém tinha se machucado. E o Espírito Santo me revelou que era vinho, que aquela jarra carregava um vinho que simboliza a alegria que tinha se perdido. E ela falou: Jesus, aonde o Senhor estava? Mostra para Ana. Eu vi na cruz, Ele era aquela esponja. Foi Ele quem levou sobre si. Foi Ele quem absorveu tudo que foi perdido, tudo que foi derramado, toda maldição, toda quebra. Ele levou sobre si. Depois ela me levou mais um pouco. Ela disse: Espírito Santo, agora leva a Ana aquele momento em que ela foi fecundada no ventre materno. Que palavras o Pai disse sobre ela? Gente, abriu uma nova cena diante de mim. E eu vi aquela cena do ventre materno e o ovo fixando-se na parede uterina. Eu quero te dizer que você não deve ter medo de usar a sua imaginação ou deixar a sua imaginação ir. Quem que acha que criou essa imaginação na sua cabeça? Quem que você acha que te deu o dom de fechar os olhos e ver as coisas? Ouse acreditar que Ele também te deu emoções, que Ele também te deu sensações e que Ele também te deu uma mente para imaginar.
Mas você só vai saber que a experiência foi verdadeira quando você viver o resultado. Eu vou chegar lá no final. Eu vi o meu ovo fixando-se no útero da minha mãe. Pai, o que o Senhor falou naquele momento? De repente eu ouvi: lioness, bird. Leoa, pássaro. Eu nunca pensei isso. Não tinha como a Ana por si inventar isso, gente. Eu sou uma pessoa criativa, sim, mas eu nunca tinha ouvido falar disso. Lioness, bird. Eu fiquei ali naquela atmosfera da voz de Deus me dando um nome. Eu fiquei assombrada e maravilhada. Tô começando a voltar para lá, gente. Se eu ficar bêbada aqui, não me levem a mal. Meu Deus, tem muita unção nesse lugar. Glória a Deus! Quando ele falou isso, as primeiras palavras a meu respeito. Eu relatava para ela o que eu via, não é? O que eu ouvia. Ela passou adiante, ela disse: Espírito Santo, fala agora para Ana o que o Pai Celestial disse no momento da passagem do canal. Eu vi o bloco cirúrgico. Eu vi a minha mãe de pernas abertas e a minha cabecinha coroando. Eu ouvi a voz. Ele falou assim: Princess King. Mas era uma voz grave, tá, gente? Princess King. E eu falei: Princess Queen? Porque eu não sabia o que era King. Eu achei que era princesa rainha e ele não falou outra coisa, não. Ele só falou de novo: Princess King. Daí nessa hora, gente, sabe como é, né? A gente no mundo do espírito, a gente está consciente. Quando você está na dimensão do espírito, você está acima do racional. Mas você continua na razão, só que acima. E aí eu raciocinei: meu Deus do céu, vou ter que abrir o dicionário. Já pensou se eu abrir, procurar o que é King e tá lá tipo assim, iogurte de frutas vermelhas? Tipo um nada com nada. Eu vou questionar toda essa minha experiência. Já pensou se for o nome de um animal, se for, sei lá, alguma coisa totalmente sem sentido? Gente, lê comigo o que significa King. Aguçada, interessada, intensa, disposta, entusiasmada, atenta, forte, afiada, apurada, rápida, pronta, ávida, perspicaz, profunda, motivada, empenhada, fascinada. No inglês antigo, sabe o que é que dizia-se sobre King? Altamente desenvolvida. Highly developed. Gente, no dia seguinte, porque eu fiquei em outra dimensão por umas 12 horas. Quando eu consegui voltar ao normal, peguei o dicionário e li aquilo. Foi verdade, foi Deus mesmo que falou comigo. Espírito Santo, agora leva a Ana aqueles primeiros anos da infância. O que o Pai Celestial falou na primeira infância dela? Daí eu me vi começando a ir para a escola. Eu me vi assim com 6, 7 anos, tá? De repente eu ouvi a voz: confident. E ele repetiu: confident.
confident. Só que o interessante é que nessa etapa eu já tenho mais memórias dos meus anos da primeira, não sei se é a segunda infância, talvez já, né? Comecinho da minha infância. Sabe o que aconteceu? Eu fazia xixi na calça. Eu tinha muito medo. Gente, eu era tão tímida. Ao ponto que quando a gente está aprendendo a ler, tinha que fazer a leitura para a diretora da escola. Na fila, antes de chegar a minha vez, fazer xixi na calça. Tinha uma apresentação do Dia do Índio. Minha mãe fez uma fantasia linda com os espanadores de casa. Na hora de eu fazer a dancinha, era a minha vez. Fiz xixi na calça. Eu não sei quantas vezes minha mãe foi levar uma roupinha nova para mim na escola. Meu Deus, que cocar maravilhoso. Você vai falar aqui na frente daqui a pouco? Então fique em pé para este filmar. Pelo amor de Deus, eu falando do Dia do Índio, vamos aplaudir uma indígena nativa brasileira presente no Modeladas. Nós estamos falando de mulher, de origem, nós estamos falando de identidade, nós estamos falando do design original de Deus. Não, continua que a câmera está chegando. Bora. Gente, vamos aplaudir de novo, vocês vão ver no telão, é agora. Olha isso. Que beleza. Que coisa mais linda. Aí vocês vão continuar aplaudindo até a câmera cortar para esse telão. Obrigada, princesa. Eu era tão tímida, mas qual foi a palavra que ele declarou sobre mim naquele período da minha vida? Confiante. Exatamente o oposto daquilo que eu me sentia. Porque Deus que criou o universo com a palavra do seu poder e sustenta todas as coisas com essa palavra, Ele chama o que não é como se já fosse. Minha gente, aos 8 anos de idade, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele mesmo ano eu fui batizado com o Espírito Santo, catou eu, sem timidez alguma. Eu comecei a cantar na igreja, a falar, a liderar, a cuidar dos outros. Olha, eu posso dizer para vocês que Deus já nos vê como vamos ser e nos chama por esses nomes. Daí, Espírito Santo, agora fala para Ana o que o Senhor declarou na adolescência dela. Comecei a me ver e Ele disse: set apart, pure, separada, pura. E aí, as memórias. Sabe o que Ele me lembrou? Uma viagem que nós fizemos para Cabo Frio. Tem gente do Rio de Janeiro aí? Gente, eu estava ali no Cabo Frio com a minha família e na hora de dormir, cada um na sua cama, é claro, eu comecei a me tocar e comecei a sentir prazer. Ele me lembrou disso. Eu devia ter uns 12 anos. E de repente eu me lembrei do constrangimento do Espírito Santo. Eu já me masturbava há algum tempo, mas naquela noite, debaixo das cobertas, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que me convenceu do pecado, me levou ao arrependimento. A tristeza segundo Deus, ela é muito boa. Está escrito que a tristeza segundo Deus nos conduz ao arrependimento e à vida. A tristeza do mundo conduz à morte, mas naquela noite eu chorei lágrimas que me levaram à vida. E nunca mais eu me toquei indevidamente. E eu poderia dizer aqui outros momentos que Ele me lembrou, como Ele foi me separando, me purificando, me fazendo essa joia purificada pelo fogo. Esse diamante, como a gente está aprendendo aqui nessa conferência, inquebráveis, né? Invencíveis, o adamant, o diamante do livro da Alissa desse ano. Ele é forjado debaixo daquele fogo do magma no mais profundo da terra, para se tornar algo puro. Foi na minha adolescência que eu fui provada e aprovada.
Eu fui santificada. Depois ela me levou a perguntar ao Espírito Santo que palavras ele disse no início da minha vida adulta. Eu vi aquela cachoeira em cima de mim e ele falou: Living Waters, fonte de águas vivas. Você tinha 19 anos. Tu és a fonte, Senhor. Erga suas mãos e cante para Ele o que eu compus ainda tão jovenzinha. Diga: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Passou aquele filme no Diante do Trono na minha mente. Eu fui vendo algumas viagens, alguns momentos de ministração. A minha vida adulta começou sendo essa fonte de águas vivas. Então, Espírito Santo, revela para Ana o que o Pai Celestial diz sobre ela agora. Agora. Gente. A castle on a mountain rock. Eu sou um castelo sobre uma rocha na montanha. E eu entendi que essa minha fase de maturidade, de uma mulher adulta, mulher começando a ter cabelos brancos, com muitas experiências para contar, é para que eu seja esse refúgio na rocha, esse lugar seguro. Eu ao lado do meu marido, estamos plantando uma igreja. Gente, eu sou senior pastor. Estou plantando uma igreja no sul da Flórida, um lugar considerado um dos mais difíceis do mundo, onde as pessoas vão para fazer o pior, que elas nem têm coragem de fazer nas suas terras natais. Eu estou ali onde imigrantes brasileiros saem quebrados do Brasil para reconstruir uma vida. Eu estou ali plantando uma igreja. Eu sou a mama. Eu sou a bem mama agora. Eu sou esses braços que acolhem. Meu Deus! Quando nós terminamos de orar assim, eu me sentia flutuando. É como se eu estivesse fora de mim, fora do meu corpo. Não tinha fome, não tinha sede, não tinha sono, não tinha nada. Parece que o meu espírito estava tão patente, estava tão, sabe, forte, era tão real aquilo. Mas eu confesso que quando eu sentei na beirada da minha cama para dormir, eu falei: Senhor, a prova vai ser como eu vou acordar amanhã. Quando a Janete for embora, o que vai sobrar dessa experiência? Eu quero dizer para vocês que ao ouvir aquela voz, aquelas palavras, algo foi redefinido em mim. Porque eu acordei no dia seguinte e quando eu abri os olhos, aquela capa de tristeza não estava mais pendurada na beirada da minha cama para eu vestir. Quando eu me vi desperta e consciente outra vez, eu não desejei não ter acordado. Eu falei: eu acho que algo mudou dentro de mim. É claro, passaram-se alguns dias e meu marido, que mais ansiou por essa cura, por essa restauração em mim, tão paciente,
tive um sonho muito ruim. Eu sonhei com aquela pessoa da minha história que sempre aparece para me atormentar. Não porque alguma coisa... como é que eu explico? Sabe aquela história do poço do remorso? A quebra dos relacionamentos sempre me fez, até então, perguntar no que é que eu errei. E ele sempre tinha que me lembrar o que fizeram de errado comigo. Falei, eu sonhei com ele, eu estou começando a sentir aquela ansiedade de novo. E ele me ajudou. Ele me ajudou, orou comigo. Eu peço que Deus te dê um marido assim. Ou torne o seu marido assim. Porque você vai construir junto com ele uma nova história, redefinida por Deus. E um vai ajudar o outro, vocês vão ser cúmplices. Vocês vão... casamento é bom demais com Jesus. Ele pegou a minha mão e eu posso dizer que ele colocou: Ana, toma sua adaga aqui de novo, ó. Toma sua espada aqui de novo. Vamos lembrar, a palavra de Deus é a sua espada, da sua armadura. E o que é que a palavra de Deus diz a seu respeito? E o que é que a palavra de Deus diz acerca dessa situação que te atormentou? O que é que a palavra de Deus diz acerca dessa memória, acerca desses sentimentos? Que eles são mentirosos. A verdade da palavra de Deus me libertou novamente quando aquela experiência de restauração foi questionada. Você vai sair daqui dessa conferência e eu tenho certeza que nos primeiros dias já vai se materializar em você a sua cura, a sua restauração, o seu redesenho, o seu empoderamento. Mas você vai ser testada, então procura uma amiga. Se você ainda não tem um marido nesse nível para te socorrer, tenha alguém que seja testemunha para pegar na sua mão que deixou cair a espada e colocá-la ali de novo. Talvez vai ser exatamente essa irmã que está aí do teu lado. Talvez vai ser alguém para quem você está mandando mensagem de texto o dia inteiro. Amiga, você não sabe o que está acontecendo. Amiga, você não sabe o que o Senhor falou comigo. Amiga, nós vamos ter que vir ano que vem no Modeladas 2020. Olha, eu quero aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Vista disso já me abençoou, né, amiga das nações? Nesse exato momento, nós estamos lançando nas nossas redes sociais o Congresso Moças Diante do Trono, que vai acontecer simultaneamente com o Congresso Mulheres Diante do Trono. Esse congresso acontece em agosto em Belo Horizonte. A data é 15, 16 e 17 na Igreja Batista da Lagoinha. E se você entrar agora na rede social, arrastar para cima no meu Stories ou no do Diante do Trono Oficial, você fizer a primeira inscrição do Moças DT, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar a sua inscrição para o Modeladas 2020! E o tema, como qualquer gravação de música que eu estou vendo em ação, é Be Beautiful. Então, convido as mães a levarem suas filhas, as famílias irem com as mulheres de toda a família, as igrejas com seus grupos de mulheres, grupos de jovens, líderes de moças. Vamos estar ali juntas, em 2 auditórios separados. As mesmas preletoras vão se intercalar nos 2 auditórios. Nós vamos impor as mãos. Não posso contar tudo, né? Voltando aqui. Feche os seus olhos. E eu vou cantar a música que nasceu dessa experiência. Posso? A sua voz dá vida ao universo. A sua voz define quem eu sou. A sua voz acalma a tempestade. A sua voz me faz lembrar quem sou.
meus olhos no caminho de Emaús. A sua voz diz: quero, seja limpo. Dá uma ordem que destrói meu inimigo. Sou sua ovelha, a sua voz seguirei. A nenhum outro meu coração eu darei. Você me chama e eu vou. Me reafirma e eu sou. Inconfundível é a voz do meu amado. Exércitos de anjos obedecem seu chamado. Você sussurra amor, me abençoa com favor. Seu sopro sobre mim é o próprio fôlego de vida. Deus canta para mim e eu me moverei ao som da sua voz, ao som da sua voz, ao som da sua voz. Fala, 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 fala pra mim. Coloque-se de pé no seu lugar assim, nessa mesma presença.